vereadores, aqueles que nos assistem. Nós, na sexta-feira passada, protocolamos pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Eu divulguei nas redes sociais, na minha página no Facebook, 12 Marcos Cunha, e já várias pessoas se manifestaram. Então eu percebi que há um desconhecimento até sobre o papel da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muitas pessoas esperam de uma Comissão Parlamentar de Inquérito muito mais do que ela pode oferecer. E eu compreendo, um país que tem ainda é marcado ainda pela impunidade, as coisas acontecem e não tem uma punição. Eu compreendo a aflição das pessoas por verem resultados, objetivos concretos de punição dos que são os responsáveis por aquilo que acontece na sociedade. Então eu compreendo. Por isso eu queria aproveitar esse meu espaço para chamar a atenção do papel da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aproveito uma passagem do livro do Erivaldo da Silva Oliveira, Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu acho que ilustra bem, sintetiza o papel da comissão. Diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito é o mecanismo que uma casa legislativa utiliza para fazer investigações sobre atos do governo e o funcionamento dos serviços públicos, ou seja, para supervisionar a administração e verificar se os executores da lei lhe estão dando fiel cumprimento, ou ainda, para investigar atos de particulares que afetem o Estado. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não vai punir, não vai botar na cadeia, não vai tomar o papel do judiciário. É uma parte do trabalho que tem que ser feito pela sociedade, que é a primeira parte, vamos dizer assim, de investigação. É um trabalho de investigação, é um trabalho mais pormenorizado de buscar elementos para saber se o Executivo, a administração, está cumprindo a legislação, está realizando os serviços públicos como a lei determina. O que nós vimos aqui na audiência pública que tivemos, e que, diga-se de passagem, não esteve presente o SANEP, infelizmente, quer dizer, a administração não se fez presente. O que nós vimos aqui é que, por tudo que foi dito, parece que existe uma rotina de descumprimento da legislação no que diz respeito à segurança dos trabalhadores do SANEP. Não é um caso isolado que levou à tragédia da morte do funcionário do SANEP. Parece que existe uma rotina, o que é mais grave. E o próprio CREA disse aqui, e depois repetiu em entrevista na Rádio Universidade outro dia, disse que a obra sequer, aquela obra que vitimou o funcionário, sequer estava registrada junto ao CREA. Então tem indícios fortes, graves, de um desleixo total com relação à legislação que protege o trabalhador. E diga-se de passagem, também ouvi comentários nesse sentido, isso não tem nada a ver com a emenda feita pelo vereador Toninho naquele projeto com relação aos cargos de chefia do SANEP. Não tem nada a ver com isso, porque a legislação que trata da matéria referente a construções, ela exige que o profissional engenheiro seja não só o responsável pelo projeto, mas também que fiscalize a execução do projeto. E o SANEP, que eu saiba, tem muitos engenheiros. Ora, eu não preciso ser engenheiro, chefe de supervisão, né, para cumprir a legislação civil que diz que responsável técnico por uma construção tem que ser um engenheiro ou um arquiteto. Eu não preciso ser o chefe de divisão engenheiro.
Agora, a obra que está sendo realizada, essa sim, tem que ser feita por um engenheiro. Essa sim tem que ser fiscalizada por um engenheiro. E na dimensão do SANEP, com o número de funcionários que tem, nós teríamos que ter um engenheiro de segurança do trabalho. Nós teríamos que ter pessoas que fiscalizassem as condições em que estão submetidos os trabalhadores do SANEP. Então, eu quero frisar, isso não tem nada a ver com os cargos de chefia serem ocupados ou não por engenheiros. Eu posso até achar que é bom que seja assim. Olha, seria bom então que os cargos de chefia fossem engenheiros. Bom, é até possível que eu possa dizer, não, talvez fosse interessante então, para qualificar os cargos de direção, para melhorar. Agora, a legislação é bem clara. É da profissão do engenheiro fazer obras. Então, quem vai fazer a obra, o responsável pelas obras, tem que ser um engenheiro. Não pode ser uma pessoa desabilitada. E eu fiquei muito preocupado também aqui, ouvindo a manifestação do CREA, que disse que já havia autuado o SANEP, porque pessoas que não eram engenheiros estavam exercendo função de engenheiro. Infelizmente, o próprio CREA não denunciou isso para o Ministério do Trabalho, porque é exercício irregular da profissão. Eles tinham que ter denunciado isso para o Ministério do Trabalho. De todo modo, a Comissão Parlamentar de Inquérito que nós estamos criando na Câmara de Vereadores de Pelotas, ela vai investigar tudo isso, passar a limpo tudo isso, com a esperança de que a partir desse episódio trágico, nós possamos fazer um divisor de águas, que nunca mais um trabalhador do SANEP seja exposto no seu local de trabalho a situações de risco gravíssimo à sua saúde e segurança. Aquele trabalhador que foi lá colocado numa cova de 4,5 metros de profundidade, para vocês terem uma ideia, 4,5 metros de profundidade deve ser a altura aqui do piso ao teto, se não for maior. Esse trabalhador foi colocado ali sem nenhuma daquelas condições mínimas de segurança que as normas regulamentares da Constituição Civil exigem para esse tipo de trabalho. Não tinha cinto, não tinha rampa de fuga, não tinha nenhuma das condições que lá nas normas regulamentares aparecem para trabalhos dessa natureza. Então é difícil dizer, quando não se oferece nenhuma das condições de segurança para o trabalhador, e acontece aquilo que é previsível. É por isso que existem as normas regulamentares, porque é previsível que aconteça que um trabalhador que trabalha a 4,5 metros de profundidade, numa cova sem nenhuma proteção, que haja um desabamento e a morte desse funcionário. Isso é previsível. Por isso existem as normas regulamentares. Por isso que nessas circunstâncias tem que fazer escoramento. Por isso que nessas circunstâncias tem uma série de medidas que deveriam ter sido tomadas. E a que tudo indica, daquilo que já se ouviu aqui, nada disso foi feito. E pior, nada disso se faz como rotina no trabalho dos trabalhadores do SANEP. Agora, nesse momento, trabalhadores do SANEP devem estar trabalhando em obras do SANEP. Será que a rotina mudou? Será que esses trabalhadores agora têm maior segurança, usam os equipamentos como deveriam usar? Está disponível a eles a segurança que deveriam ter? É para isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito quer investigar, para que passe a limpo, dentro do SANEP, a rotina com relação à segurança dos trabalhadores e que daqui para diante se crie uma nova cultura dentro do SANEP e que nenhum outro funcionário seja submetido a uma situação de tamanho risco que possa lhe ocasionar a morte. Obrigado.